Olá pessoas, tudo bem? Eu tô gravando esse vídeo em off, é a primeira vez até que eu faço isso. E eu vou trazer aqui hoje 3 vídeos de TikTok que a galera pediu para me comentar sobre alguns assuntos, né? E aí eu vou responder cada um deles devagar e detalhadamente, tá bom? Vamos nessa então, vamos ao primeiro. Marx, ele tinha filhos, mas ele não sustentava seus filhos. Ele tinha uma esposa e ele era adúltero. Eu acho engraçado que nem, por exemplo, isso aí é tirado eu não sei da onde. Uma coisa interessante que a galera não sabe, algumas obras do Marx que foram publicadas em jornal. Dos Despossuídos é um conjunto de artigos publicado na Gazeta Renana, pelo Marx. Né? O 18 de Brumário é um conjunto de artigos publicados pelo próprio Marx no Jornal dos Estados Unidos, que posteriormente foi compilado e virou livro. Né? Marx também tinha renda com a venda de seus livros, Ideologia Alemã, Manifesto, entre outros. Ele tinha alguma renda com isso, só que a renda não era suficiente para sustentar a família dele. Quem ajudou ele durante muito tempo foi o Engels. Tá? Ajudou ele não só na escrita de suas obras, como na divulgação de suas obras, compilação de suas obras e venda. O Engels ajudou ele muito nisso. Né? Vamos continuar aqui. Ele teve um filho bastardo, mas não o assumiu. Isso aí, até onde eu sei, não tem prova. Nas biografias que eu vi por aí, não tem prova disso. Nenhuma. Tá? Isso aí é da a fonte Arial 12. Teve um pai que o sustentou até a vida adulta, mas Ah, isso aí é muito ruim, velho. Meu Deus, é muito. É só o debate no campo moral. Isso é puramente o debate no campo moral. Como eu falei, antes do Marx casar com a Jenny Marx, ele escreve um conjunto de artigos na Gazeta Renana. Ele já trabalhava, tá? Ele era filho de um advogado e ele já trabalhava, tá? Ele já pagava boa parte das suas contas. Fonte Arial 12. Não me espanta isso estar sendo feito, sei lá, dentro de uma igreja, dentro de algum congresso conservador, mas vamos lá. nem mesmo foi o enterro dele. Então, o Marx não foi ao enterro do pai porque ele foi exilado da Prússia, sabe? Ele foi banido da Prússia porque o que ele escrevia incomodava os magnatas da Prússia. Não é? Aí eles pegaram, exilaram o cara, mas essa parte da história ela vai contar? Vamos ver se ela vai contar. Ele não gostava da sua mãe e foi sustentado. Não, tipo assim, ele não gostava da sua mãe. E um filho é obrigado a gostar da mãe? Obrigado, assim, tem regra, lei. Eu conheço um monte de filho que não fala com a mãe porque a mãe foi violenta, a mãe abandonou ele. Ah, mas mesmo assim ele é obrigado a amar a mãe. Tipo assim, a fonte dela, tá ligado? Aí fica aquela pergunta, se sua mãe te abandona, tá ligado? Nunca fala com você, te pariu, te julgou pra qualquer canto, te deu pra outra pessoa criar, ainda assim você é obrigado a amar ela. E a lógica, tá vendo como é que é sempre quando o debate é sobre a pessoa do Marx, é sempre num campo moral, sempre num campo moral. E em nenhum momento ela aprofunda em qualquer coisa que ela traz, mas tudo bem. Por sua esposa por 16 anos, ficando sem trabalhar. Isso é mentira. Isso é definitivamente mentira. Como eu falei, ele trabalhou produzindo livros, produzindo artigos. Ele tentou pegar emprego numa linha ferroviária. Só que a letra do alemão era feia pra um caralho. A letra do alemão era muito feia. Muito, 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 muito feia. E ele perdeu diversos empregos por a letra dele ser feia. Tá? Quem tem livro da Boitempo, nas últimas páginas costuma vir uma foto do manuscrito real e é ilegível. Tá? Alguns textos dele precisavam de filólogo para poder decifrar o que ele escrevia, porque só tinha duas pessoas que entendiam no mundo o que ele escrevia, que era a mulher dele e o Engels. Tá? E por isso viu 4 dos seus 7 filhos morrerem de fome ainda. E aí tem uma coisa que é interessante que é o que? Na época, na Idade Média, era muito comum pessoas morrerem de inanição, porque o índice de pobreza era enorme. No fim da Idade Média, não, no século XVIII.
século XVIII, XIX ali, o índice de pobreza era enorme, então era a coisa mais comum. Não foi só os filhos do Marx que morreram assim, foram diversas crianças de diversas famílias. Tá vendo como é que é um recorte de um espaço-tempo para corroborar exatamente aquilo que eu quero? Né? Vamos lá. Da criança. E além disso, das 3 filhas que restaram, ele viu 2 se suicidarem quando adultas. Ele defendia um... E tipo assim, prova da onde, assim. E aquela parada com coisa que ele foi lá e fez a pessoa suicidar. A menina suicidar, tá ligado? Ele, não, você tem que suicidar. O suicídio, pra quem não sabe, é um fator social, tá? Como que eu quero dizer que é um fator social? Nenhum indivíduo acorda num belo dia e decide suicidar. Primeiro porque isso é antibiológico. Seu corpo é programado no seu subconsciente para sempre se manter vivo até o último dia da sua vida. Tá? Seu corpo é programado para prolongar a sua vida ao máximo que ele pode. Boa parte das pessoas, a esmagadora maioria das pessoas que cometem suicídio é devido a causas sociais. Porque perdeu o emprego, perdeu a família, perdeu tudo, né? Por pressão. Recentemente teve o caso de um menino que ele estava apresentando o TCC. TCC é o tese de mestrado, né? De casa, né? Pela internet. E estava sofrendo uma pressão danada durante a escrita. E aí uma das examinadoras da banca foi lá, escrachou o trabalho do moleque, ele pegou e se jogou da janela. Ele se suicidou, se deliberadamente, eu quero me matar. Não, né? Então, tipo assim, fora de contexto, mas vamos lá. Um mundo perfeito. Mas ele era um péssimo pai. Eu acho interessante que eles falam do marxismo como se a gente pregasse Nárnia. Não, gente, quem prega que o mundo vai virar Nárnia são os liberais. Primeira coisa que os marxistas apontam em muitos dos casos para tecerem suas críticas e para tentar propor uma solução é apontar as contradições sociais, é identificar as mazelas sociais que têm que ser corrigidas, como fome, falta de escolaridade, falta de emprego. Tá? Não tem nem sentido. Tanto é que se você perguntar para qualquer marxista e falar assim, todos os problemas vão ser solucionados com a revolução, eles vão te responder não. Tá? Porque a revolução seria a etapa de um processo de transição para uma sociedade que visa erradicar as classes, que visa fazer com que todos trabalhem, mas ainda as contradições vão estar ali. Tanto é que, por exemplo, a União Soviética foi o primeiro país do mundo a tornar racismo crime, em 1934, Alexei Rykov. Tá? E por que a União Soviética teve que decretar o racismo como crime? Porque não foi a revolução que fez acabar com o racismo. O racismo ainda estava presente naquela sociedade, podia estar presente. Eu não conheço a sociedade daquela época. Então, ou seja, se cria um mecanismo através da legislação para se alcançar uma mudança social. Mesmo depois da revolução, isso teria que ser feito. Tá? Então, esse raciocínio que ela faz não tem o menor sentido. Marido tóxico e abusivo. Não, e aí tóxico e abusivo, tá? Tirou da onde isso? Pra quem tiver curiosidade, na minha árvore de links tem um anime que conta toda a história do Marx. Tem o filme também, Jovem Marx, que conta a história do Marx. Vai lá e vê se ele era tóxico e abusivo. Tem a biografia do Marx escrita pelo Zé Paulo Neto, com a chaproca de um livro de, se não me engano, de 600 páginas. Vai lá, procura lá. Eu quero ver ela me dar a fonte histórica disso. Até agora, ela não vai dar a fonte histórica ali em alguns segundos de vídeo, correto? Mas ela não tem fonte histórica para absolutamente nada do que ela falou. Não tem nada, nenhum documento histórico que respalde isso que ela falou. E por que eu apelo tanto para essa questão do documento histórico? Porque, gente, fato histórico, essas coisas, não é só falar. Tem que provar aquilo que você está falando. Tá ligado? Vamos continuar. Ele era preguiçoso e ausente. Não, preguiçoso e ausente. Fonte Arial 12. O homem não conseguiu cuidar da sua própria família e das suas próprias finanças. Não, o que eu acho engraçado é que nem, por exemplo, é muito fácil cuidar da própria família quando você é exilado de 3 países. Né? Porque ele foi exilado
Prússia, ele foi exilado da França, ele foi exilado da Bélgica, ele foi parar na Inglaterra. Detalhe, na Inglaterra ele morreu como apátrido. Para quem não sabe o que é apátrido, é sem pátria. Porra, é muito fácil você criar seus filhos e dar atenção para seus filhos nessa situação. E ainda assim ele foi presente. Tá? E ainda assim ele foi presente. Você pode pegar isso em qualquer biografia, no filme do jovem Marx, no anime, ele foi um pai presente. Isso aqui que ela está falando é mentira. Ela não tem fonte para nada do que ela está falando. É objetivamente mentira. Mas ele tinha certeza que ia conseguir cuidar e salvar do mundo inteiro. Não, ele não tinha certeza. Até porque se você pegasse e se desse ao trabalho de ler a obra do Marx, você ia perceber que a palavra que é reiterada na obra dele é crítica. Em nenhum momento Marx propõe essa é a solução definitiva. Ele propõe uma alternativa, mas é reiterado nas obras dele a crítica. O Guerra Civil na França, ele analisa o processo revolucionário francês. O 18 de Brumário, ele analisa a conjuntura francesa. E é um livro brilhante. Tá? 18 de Brumário é um livro brilhante. É uma das melhores análises políticas que eu já li na minha vida. Tá? Crítica do programa de Gotha, a Sagrada Família, cujo título original é Crítica da Crítica Crítica, tá? Capital, crítica da economia política. Então, o que ele faz é uma crítica ao capitalismo. E ele põe, temos que mudar o modo de produção. A solução seria para esse problema que é a concentração de renda, que é a concentração de riqueza, que é o que gera a desigualdade. A solução que o Marx propõe é mudar o modo de produção. Agora, o resultado é outros 500. Você não sabe como é que o resultado vai ser. Tá? Independente do país, se você faz uma revolução no Brasil, ela não vai ser idêntica à cubana, que não vai ser idêntica à chinesa, que não vai ser idêntica à coreana, que não vai ser idêntica à soviética. Nenhum processo revolucionário é igual. Nenhum deles. Nenhum deles é igual. Porque inclusive a máxima do 18 de Brumário, o homem faz o seu futuro de acordo com as condições materiais que são dadas a ele. O homem molda a realidade de acordo com as condições materiais que são dadas a ele. Tá? O Marx era materialista, não idealista. Isso aqui é só mau caratismo, né? Vamos pro próximo. Essa daqui é a realidade entre a direita e a esquerda. Quando o homem de esquerda não gosta de armas, ele quer proibi-las. Mas quando Não, mas aí, deixa eu ver o outro lado. o homem de direita não gosta de armas, ele apenas não as compra. Isso aí é mentira. Isso aí é mentira. Mentira objetivamente. Primeiro ponto que é o seguinte. Vamos lá. A questão por exemplo, que nem ele fala das armas, é porque é uma questão de segurança pública. Não tem um país que tem as armas legalizadas que é seguro. Tá? Os Estados Unidos, por exemplo, tem o maior número de massacres. Se eu não me engano, tem um site que chama MST, né? Mass Shooting Timer. Se eu não me engano, é esse o nome. Que é um site que mede a quantidade de massacres em escolas em tempo real. Tá? Então, vou até ver se eu acho ele aqui, ó. Mass Shooting Timer. Acho que é track. Olha lá. E aqui tem as listas dos massacres, tá vendo? Então, não tem nem sentido essa afirmativa dele. É Mass Shooting Tracker, tá? E ali tem um gráfico em tempo real. Eu não vou pesquisar aqui agora para não estender muito o vídeo, mas tem um porquê disso. Legalizar o porte de arma não quer dizer necessariamente aumentar a segurança. Pelo contrário, se você pegar o ranking dos países mais seguros do mundo, como eu já falei no vídeo anterior que aborda sobre essa questão, que eu abordei um pouco sobre essa questão de segurança pública, que por sinal é a minha área de estudo, a eficácia é zero a legalização da arma. Por quê? Pega lá o ranking dos países mais seguros do mundo, nenhum deles tem porte de arma liberado. Nenhum deles. E você vai falar o quê? Que a Inglaterra inteira só teve governo de esquerda, a Thatcher é de esquerda. E a lógica, foda-se. Quando o sujeito de direita é vegetariano, ele apenas não come carne. Mas quando o sujeito é de esquerda, ele quer fazer campanhas contra empresas à base de proteínas animais. Mas aí ele vai falar, por exemplo, que as empresas que produzem a proteína animal são os principais responsáveis pela devastação da Amazônia.
Ele fala isso. Por isso que você tem todo esse empenho dos veganos contra a indústria da carne, porque ela é a principal responsável pelo desmatamento da Amazônia. Nada é por acaso. Tem um porquê. O que ele faz é a redução de temas complexos em coisas simples. Correto? É só isso que ele está fazendo. O sujeito de direita é homossexual, ele vive sua vida tranquilamente, sem atrapalhar ninguém. Mas quando o sujeito é de esquerda, ele faz um auê danado e diz que não aguenta mais, que está sofrendo de homofobia. Quando o tipo... E o que eu acho engraçado é que essa galera vai falar de homofobia, que é uma parada que é o seguinte, não sei se o pessoal sabe, se vocês puxaram o Atlas da Violência, o Brasil é o país que mais mata homossexuais no mundo. O Brasil mata mais homossexuais por crime de ódio do que a Arábia Saudita. A Arábia Saudita, homossexualidade é crime. Tá? É crime. E a gente mata mais do que eles. E a lógica do argumento do cara, foda-se. Então o que acontece? Ele pega um tema complexo e reduz ele a um raciocínio raso, simples, superficial e moral. Até agora, a gente só viu argumentos morais. Morais. Não tem outro jeito de definir isso. Isso é argumento moral. Tá? Tipo de direita é ateu, ele não vai à igreja. Mas quando o sujeito é de esquerda, ele quer que nenhuma alusão a Deus ou a qualquer religião seja feita. Agora... Não, e da onde ele tirou isso? Aí vamos lá. Primeiro país do mundo a decretar a discriminação religiosa um crime. União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, 1934, Alexei Rykov. Oh, isso porque a gente é contra Deus. E tem uma frase do Marx que eu acho muito importante, que é desse livrinho aqui, ó, Crítica da Filosofia do Direito de Hegel, né? Que ele vai falar o seguinte: a miséria religiosa constitui ao mesmo tempo a expressão da miséria real e o protesto contra a miséria real. A religião é o suspiro da criatura oprimida, o ânimo de um mundo sem coração, assim como o espírito de estado de coisas embrutecidas. Ela é o ópio do povo. Sabe o que o Marx está dizendo? O Marx em nenhum momento, não tem uma linha do Marx, uma única linha do Marx, que ele fala que é errado você acreditar em Deus. Isso é um direito seu, isso é um direito da sua espiritualidade. Você acreditar ou não em Deus não é da minha conta. Ponto final. Mas o que ele quer dizer com a expressão da miséria real? O homem tem um problema do campo material, tá? A miséria, a fome, a pobreza que ele vive é do campo material. Por que é do campo material? É o resultado da concentração de renda, é o resultado da acumulação de riqueza. Isso não é um problema do campo espiritual. O problema que seria do campo espiritual, por exemplo, é o que acontece com você depois da morte. Da onde você veio, por que você está aqui. Isso pode ser você pode encontrar resposta para isso na espiritualidade. Tá? Só que não tem uma linha do Marx que fala que é errado você acreditar em Deus. Inclusive tem uma palestra do Zé Paulo Neto que ele fala que o Marx valida o conhecimento espiritual, por mais que ele não seja racional. E muitas das vezes o conhecimento espiritual não é racional, quase 100% das vezes. Só que se esse conhecimento espiritual, se essa espiritualidade do indivíduo dá sentido a alguma coisa da vida deste indivíduo, dá sentido para alguma dúvida, explica alguma coisa do mundo para esse indivíduo, é um conhecimento válido. Então, ou seja, toda essa parada da religião que coloca em cima dos marxistas é mentira, é um debate puramente moral. Vamos lá. Quando a economia vai mal, o tipo de direita diz que temos que arregaçar as mangas e trabalhar mais para produzir e ter uma melhor qualidade de vida. Mas quando a economia vai mal, os tipos de esquerda dizem que o problema é dos patrões e eles querem parar o país por conta disso. Quando o sujeito... Não, e aí tem uma coisa interessante, é o seguinte, o Bolsonaro falou tanto de trabalhar, então por que o Brasil vive na maior margem de desempregados que a gente tem hoje? Né? Políticas liberais. Se você pegar ali depois do governo Temer, com a aplicação da reforma trabalhista, o número de desempregados no Brasil dá um salto enorme. Porque aí o que acontece? O que o pessoal faz para colocar na conta de pessoas trabalhando, né, de emprego, calcular emprego para mascarar isso? Eles pegam
e colocam nessa conta boa parte das pessoas que estão na informalidade. Eles consideram isso como um trabalho, como uma fonte de renda. Só que não é. Objetivamente, trabalho informal não é trabalho. Tá? Pessoa que está vendendo bala no sinal, isso não é trabalho. Ponto. Trabalho é aquele que o cara tem a carteira assinada, uma renda fixa, garantida, que dê para ele sobreviver. Essa galera não sabe o conceito de salário mínimo. Para quem não sabe o conceito de salário mínimo, mínimo vem do mínimo para a subsistência do trabalhador. Debate puramente moral, mas vamos continuar. De direita assiste esse vídeo, ele dá risada, concorda e ainda diz que infelizmente é a realidade do nosso país. E até compartilha o vídeo. Agora quando o sujeito é de esquerda, ele te insulta, te xinga nos comentários, te bloqueia e não quer mais assistir seus vídeos só por causa disso. Bom, eu não conheço o autor. E aí tem uma coisa que é bem interessante, tá vendo como é que é sempre no campo moral? Nunca é no campo material, nunca é tipo assim, qual que é o problema dessa sociedade? Qual que é o problema desse grupo? O que está causando o desconforto desse grupo? O que está causando essa contradição? Eles nunca querem saber. Pega todo o tema complexo, resume a uma coisa tosca e te entrega. Pega todo o tema complexo, resume a uma coisa tosca e te entrega. Ou resume a um problema que não é real, né? A um espantalho, fala, ó, o problema é esse aqui, ataca isso aqui. Sabe quem que fazia muito isso? Mussolini e Hitler. Tá? Quem usava essa tática do espantalho, de um debate moral e criava um espantalho para você bater no espantalho é Mussolini e Hitler. Isso é a semente do fascismo. Tá? Acho que não precisa nem questionar. Agora vamos para o terceiro vídeo aqui, falando sobre petróleo. Sabe quando você vai abastecer lá no posto de gasolina e está caríssima a gasolina e você diz que está sendo roubado? Então, você não está sendo roubado. Aquele preço ali é o preço de mercado. É o petit crème de quando o livre mercado regulariza os preços de uma commodity. É engraçado que o cara diz isso e alguns segundos depois no vídeo, ele fala que existe um cartel gigante no ramo do petróleo. Inclusive, já pararam pra pensar como é engraçada a lógica estatal? Não, detalhe, existe esse cartel. Existe. E dentro desse cartel tá empresas como as norte-americanas, no qual o Estado norte-americano invade outros países, Iraque, para atender aos interesses dessas empresas. Os Estados Unidos também faz aliança com a ditadura sanguinária, que é a da Arábia Saudita, para controlar o preço do petróleo. Para quem não sabe, são dois países que controlam o preço do petróleo na balança internacional, a Arábia Saudita e Estados Unidos. Por quê? A Arábia Saudita é o que produz o petróleo de maior qualidade em larga escala produtiva. Os Estados Unidos é o principal consumidor de petróleo do mundo. Né? Mas eu escuto esse moleque falando, eu me sinto regredindo na escala evolutiva, mas vamos continuar. É proibido qualquer empresa fazer cartel. Se eu ver qualquer cartel aqui, eu vou punir. 2 segundos depois... Opa, países da OPEP, vem aqui, vamos formar um cartel de petróleo. Não, é tipo assim... É muito mau caratismo, né? O que eu acho engraçado é que é o seguinte, esse garoto aí, que se julga intelectual, né, porra nenhuma, adora falar que o Estado forma cartel, né? Então eu queria saber, por exemplo, a Disney foi lá, comprou um monte de emissoras de TV, um monte de produtoras de filme, foi comprando uma atrás da outra. Lucasfilm, comprou a ESPN, comprou a National Geographic, comprou a Fox. Aí foi alguém do Estado norte-americano foi lá e botou a cabeça na arma a arma na cabeça de alguém da Disney e falou: "Você vai comprar essas empresas porque eu quero um cartel?" Tá ligado? Quando a Disney compra essas empresas, tem que passar pelo Congresso americano, né? Que nem recentemente o caso da Microsoft comprando a Activision Blizzard. Tá tendo que passar pelo Congresso americano e pelo Congresso europeu para ver se configura monopólio de mercado. Na esmagadora maioria das vezes passa, né? Mas ainda assim você tem um mecanismo muito tímido de controle dessas atividades. Isso com o Estado existindo. Se você pegar a teoria porca, né, o entulho teórico, o lixo teórico, que esse entulho austríaco, eles falam que o Estado não tem que existir, que não sei o que. Se o Estado não existisse e não tivesse tímidos
mecanismos para se evitar monopólio, vocês acham que a gente viveria no quê? Num feudalismo mesmo. Tá? Onde as empresas iam ser donas de território. Mas segundo ele, é isso que é o ideal. Vale lembrar também que o livre mercado, a livre iniciativa pega a Amazon, proibiu falar banheiro no chat interno dos funcionários. Direitos trabalhistas. Tá? Vale lembrar que a Amazon, a SpaceX, a Tesla, boa parte delas ou usam ou já usaram de trabalho escravo. Tá? Vale lembrar que as principais empresas de tecnologia hoje utilizam-se de ouro extraído ilegalmente da Amazônia. Vou deixar o link aqui embaixo da reportagem para vocês, tá bom? Mas vamos continuar com o show de atrocidade desse menino aqui. No final desse react eu vou me sentir um homem de Neandertal. Às vezes eu acho que governos são movidos a impostos e hipocrisia, porque, viu? Tá. Não, detalhe, você viu como é que ele é um pensamento raso, não sabe, e essa galera não sabe para que serve o funcionamento do Estado. O Estado é o que te dá legalidade jurídica da propriedade. Você entende? É ele que juridicamente autentica a sua propriedade sobre um bem. Porque segundo essa galera, sabe como é que você adquire propriedade sobre um bem? Você aponta e fala, é meu. Direito natural. É tosco, é ruim, é raso, não tem nem o que falar. Agora vamos falar sobre isso aqui. Ele fala da OPEP e de umas empresas privadas gigantes. Mas o quão grande é o setor privado dentro do ramo de petróleo? Olha. E aí tem uma coisa interessante que ele vai falar isso. Vamos só continuar o raciocínio para não falar que eu estou cortando. Só. Essas aqui são as maiores companhias de petróleo do mundo. As que têm essa cor são públicas e as que têm essa são privadas. Perceba que a parcela do privado no petróleo é minúscula comparada com o que tem no público. E aí vamos pensar num ponto que é bem interessante. Ele não vai explicar o porquê disso. Sabe por que muitos países fazem isso? Porque petróleo é matriz energética. Matriz energética é o que gira qualquer indústria. Se você subir o preço do petróleo, sobe o custo da produção. Se você subir o preço da energia elétrica, sobe o custo da produção. Se sobe o custo da produção de qualquer mercadoria, sobe o custo do produto. Se sobe o custo do produto na prateleira, você tem que gastar mais para comprar ele. É efeito cascata. Muitos desses países controlam isso para justamente evitar especulação em cima disso. Né? Aí você pegar, por exemplo, nos Estados Unidos não tem nenhuma empresa estatal que cuida do petróleo. Só que é o país que tem o maior orçamento de guerra, não é? O maior aparato militar, bélico, né? Que vai e invade outros países quando esses países vão contra o seu interesse. Que vai lá e dá golpes de Estado em outros países quando esses países vão contra o seu interesse, né? Mas tudo bem. Isso nos mostra que o setor de petróleo é bastante monopolizado por governos e que no fim são eles que promovem o grande cartel que é a OPEP. E vários países promovem o monopólio estatal do petróleo com a desculpa de que seria um monopólio natural, assim como o cara do vídeo. Não, o que eu acho engraçado é o seguinte, você pode pegar em diversos ramos. Videogame, a Microsoft está fazendo isso. Televisão, a Disney está fazendo isso. Você pega no setor farmacêutico, se eu não me engano, a Bayer tem um monopólio de boa parte dos medicamentos. Né? E o problema dele é com o petróleo. Detalhe, todos esses monopólios foram criados, tá, pelo livre mercado, uma empresa comprando a outra. E você acha realmente que se tivesse o Estado, não tivesse o Estado no caso, não teria monopólio? Ah não, porque sem o Estado você pode inovar. Ah, é lógico, porque é só eu imaginar que eu vou construir uma fábrica, ela brota do chão assim. Né? É a análise econômica de milésimos de centavos. Só que não tem essa de monopólio natural. Aí ele dá um exemplo muito legal das hidrelétricas, que não tem como você construir várias delas no mesmo lugar para concorrer. Hidrelétricas não precisam estar, por exemplo, uma do lado da outra para competirem. Elas podem competir com a outra a quilômetros de distância. E o próprio fenômeno da concorrência não é algo tão simples. Não é lógico, competição entre hidrelétrica. Lógico, é só construir hidrelétrica, ela está competindo, até porque uma hidrelétrica é dotada de raciocínio. Né? Não tem toda uma lógica para a construção de hidrelétrica, que tem uma questão da vazão do rio, do fluxo do rio, né? Do local onde a hidrelétrica tem que ser construída, da área que vai ser a inundação. Tá vendo como é que o raciocínio é de centavos? Tá ligado? Quer ver um exemplo simples? Belo Monte.
A usina de Belo Monte não rendeu, se eu não me engano, nem 30% ou 40% da energia que se esperava produzir em Belo Monte, porque o projeto foi mal feito. Simples. Não é só chegar e fazer uma outra hidrelétrica para competir. Tá vendo como é que é um delírio coletivo? Você tá entendendo? Anarcocapitalismo é a irracionalidade em forma econômica. É selvageria em forma econômica. É a burrice em forma econômica. É só isso. Essa hidrelétrica está competindo com diversas outras formas de gerar energia, como por exemplo aquele negócio que parece um catavento gigante para gerar energia eólica. Não, é claro, os dois estão competindo. Mano, é muito idiota, velho. Nossa, é um raciocínio muito ruim, mano. Estão competindo. É porque eles, o produtor de energia eólica tá mandando zap pra hidrelétrica. Ô, tô produzindo mais energia que você, hein? Olha aqui. É muito burro, cara. Na moral, esse moleque é muito burro. Ou painéis solares que geram energia solar. Para exemplificar melhor, pensa... Não, detalhe, painéis solares. Ele esquece de falar que, por exemplo, painel solar só produz energia quando tem sol. Se ficar um mês nublado, a produção cai vertiginosamente. É muito burro. No seguinte, a Sony, por exemplo, não compete apenas com o Xbox. Ela também compete com plataformas como Twitch, YouTube, etc. Ah, meu Deus do céu. A Sony compete... A Sony, que produz videogame, compete com o YouTube, que é uma plataforma de vídeo. E a lógica, foda-se. Tá vendo como é que a linha de raciocínio dessa galera austríaca não tem sentido? Eu produzo celular, eu estou competindo com quem produz carro. Tem lógica? Não tem, porque são duas necessidades diferentes. E a produção de jogos não necessariamente afeta a Twitch, porque tem boa parte dos produtores de conteúdo da Twitch, inclusive os maiores deles, muitas das vezes não fazem stream de jogos. Casimiro. São pouquíssimas vezes que você vê o Casimiro jogando videogame. A Sony deixar ou não de produzir vai afetar a Twitch? Vai afetar o Casimiro, por exemplo? Não. Tá? Porque os produtores de conteúdo da Twitch podem simplesmente se adaptar e criar conteúdo de outra coisa. Tá vendo como é que a lógica de raciocínio dele não faz sentido? É uma análise de centavos. Isso porque às vezes nós ficamos indecisos entre jogar um jogo ou assistir uma live de jogo, por exemplo. Então digamos que... Não, isso não tem nada a ver. Eu assisto live de jogo, por exemplo... A esmagadora maioria, pelo menos, assiste live de jogo quando é, por exemplo, campeonato. Você pode ver que os maiores picos da Twitch são quando é mundial de LoL, quando é mundial de Valorant, de Counter-Strike, de Hearthstone, de World of Warcraft. Os principais videogames, tá? Ô, gente, me desculpa que eu tô velho e eu não sei quais são os outros jogos que são mais jogados hoje em dia. Tem aqueles outros jogos da Riot. Então, ou seja, você tem um pico de audiência na Twitch quando é campeonato de videogame. Para você assistir um campeonato de videogame, você tem que necessariamente jogar o jogo? Não, eu não jogo Dota há muito tempo e eu tenho muitos amigos, muitas pessoas que não jogam Dota, mas assistem religiosamente o The International, que é o principal campeonato de Dota. Eu não tô jogando CS mais, eu assisto campeonato de CS. Tem um monte de jogo que eu só pego e assisto porque eu quero alguma coisa para fazer companhia. Não é necessariamente porque eu quero assistir um jogo. Tem, às vezes, quem nunca chegou em casa ligou a televisão só para fazer companhia, tá ligado? Você quer assistir aquilo que tá ali? Não, mas você liga e para fazer uma companhia, você fica mexendo no celular, às vezes. Não tem lógica o raciocínio dele. É vazio, é ruim e só cabe dentro da Nárnia, que é a cabeça dele, mas tudo bem. Que a Sony não faz mais jogos bons. Eu não necessariamente vou pro Xbox, eu posso simplesmente assistir jogos na Twitch. Filho, se você quer jogar e a Sony não faz jogos bons, você vai para outra plataforma. É simples. Tá? Se você quer jogar, quer interagir com o videogame, quer conhecer uma história jogando ela, você quer realmente, você comprou o videogame, você não vai comprar o videogame para ver Twitch, você vai comprar o videogame para jogar. Tá? Você pode pegar a maioria das pessoas que jogam, elas assistem Twitch casualmente. Ninguém fica religiosamente assim lá na Twitch para consumir jogo não, tá? Ninguém, tá? A não ser a pessoa que não tem condição de comprar um equipamento, não tem condição de comprar um videogame e o único jeito dele consumir
aquele conteúdo é assistir no Twitch. Essa pessoa vai assistir muito Twitch. Mas aí é por quê? Porque ela quer assistir Twitch ou porque ela não tem acesso àquele bem de consumo? Tá vendo como é que é só colocar um pouquinho de racionalidade, de materialidade no raciocínio que não faz lógica? Não tem lógica. É porque é ruim, é uma teoria porca, ela não se sustenta. Ou seja, embora sejam mercados de ramos totalmente diferentes, eles podem competir. Não pode. Não pode. É simples e objetivamente. Porque se o cara tem um dinheiro e ele depende do carro para trabalhar, ou ele depende do carro para estudar, ou ele depende do carro para exercer alguma atividade que influencia diretamente na reprodução da sua vida, e ele tem que escolher entre jogar videogame e botar gasolina no carro, ele vai botar gasolina no carro. Se o cara tem R$30 e ele tem que escolher entre comer e jogar videogame, ele vai comer. Porque se ele não comer, ele morre de fome. Não é competição, filho, é variação de necessidade, é a intensidade que aquela necessidade tem sobre a vida dele. Não é competição, é porque tudo para essa galera é competição, porque o agronegócio, o supermercado, ele está competindo com a indústria de videogame para ver se você para de jogar videogame e começa a comprar comida. Ele ignora todas as necessidades humanas e coloca tudo na competitividade. Ele faz isso porque ele é burro mesmo. Não tem outra palavra. Tá ligado? Não tem outra palavra. Me desculpa, não tem outra palavra. É só você racionalizar o que ele fala que você vê que ele está em Nárnia. Não tem. É idealismo puro, porco e raso. Um outro exemplo disso são manteiga e margarina. Os dois são produtos diferentes. Mas as marcas de manteiga não competem apenas com outras marcas de manteiga. Elas também competem com as marcas de margarina. Nossa senhora, mano. Não tem nem o que falar, velho. Tem nem o que falar. Ele já parou pra pensar que, por exemplo, que muita gente não come manteiga porque não acha pra comprar ou porque manteiga é mais caro? Manteiga sempre foi mais caro que margarina, né? E margarina nada mais é do que gordura. Gordura, tá? E ela é mais barata a produção da margarina por causa disso. Então tem muita gente que deixa de comer a manteiga, come a margarina. Não é por competição, é porque é caro. A produção de manteiga é cara. A produção de manteiga demanda uma matéria-prima específica, né? Da manteiga mesmo, igual a gente come aqui em Minas. Manteiga boa. Você tá entendendo? Ela demanda uma matéria prima específica, ela demanda uma mão de obra extremamente específica, ela demanda uma qualificação extremamente específica. Não é qualquer um que produz manteiga fácil e em larga escala, né? Mas aí o garoto que sabe raciocinar alguma coisa dessa, não, é ignorância austríaca. Vou começar a chamar essa teoria austríaca só de ignorância austríaca, não tem outra palavra para definir isso. Mas vamos continuar. Tem um texto muito legal do ganhador do Nobel de Economia, Gary Becker. Não, Nobel de Economia. Você sabe quem que dá o Nobel de Economia? O Banco da Suíça. E já que ele gosta de falar de premiação, vocês conhecem o Harry Kissinger? Harry Kissinger, ele é um agente da CIA que foi responsável pela guerra do Afeganistão, guerra do Iraque, guerra do Vietnã, parte da invasão da Coreia, aliança Nixon-Mao Tse-tung contra a União Soviética, responsável por todos os golpes de Estado latino-americanos, inclusive o do Brasil, o do Pinochet. Sabe do Pinochet que usava o Estado Nacional do Chile como depósito de corpos da ditadura? Então, esse cara tem Nobel da Paz. Prêmio é parâmetro para alguma coisa? Tá ligado? Ele pega um texto qualquer. Ah, ele tem Nobel de Economia. Caguei para Nobel de Economia. Milton Friedman tem o Nobel de Economia e é responsável pelo desastre econômico que é o Chile. Tá? Que aborda um pouco sobre por que é furado esse negócio de monopólio natural. E só um detalhe, outro dia o Renan mostrou como é que esse rapaz manipula todos os textos dele, que ele pega assim em inglês, para corroborar com um ponto, tá? Corroborar com um ponto. Então não preciso nem de falar, é só mau caratismo mesmo. Ele afirma que esse termo já não tem mais muita relevância na academia, e que quanto antes nos livrarmos dele, melhor. Ou você terá uma Petrobras nacionalizada, que produzirá o petróleo para a nossa nação a preço de custo, mais uma margem justa de lucro. Então, esse artigo aqui da The Economist fala dos perigos do petróleo estatal, citando como exemplo a Venezuela, onde o presidente... A mesma Venezuela que os Estados Unidos estão negociando com o petróleo deles porque o embargo contra a Rússia ferrou a economia dos Estados Unidos.
Uma coisa interessante que essa galera sempre pega um exemplo. Ele vai falar, por exemplo, do assassinato econômico que os Estados Unidos faz contra a Venezuela. Para quem quiser, um parêntese aqui agora, para quem quiser, no meu drive tem um livro, Confissões de Assassinatos Econômicos. Tá? Que é um livro de 400 páginas que vai contar a história de vários assassinatos econômicos praticados pelos Estados Unidos para eles se tornarem hegemonia. Tá? E aí o que acontece? Na Venezuela tem um embargo econômico muito grande. E não, você não sabe o que é embargo econômico. Você passou pela crise dos caminhoneiros e você achou aquilo o fim do mundo. Vocês não sabem o que é embargo econômico, como que a Venezuela sofre, como que Cuba sofre, como que a Coreia do Norte sofre. Os Estados Unidos só não fazem embargo econômico à China porque eles dependem da China para tudo. Tá? Então o que acontece? Eles vão estrangulando a economia desses países. A Venezuela, por exemplo, 95% do PIB da Venezuela é oriundo de petróleo. A Venezuela não produz arroz. A Venezuela não produz papel. Vocês têm noção do que é isso? Então, tipo, é só um raciocínio raso para corroborar o que eu quero. Tá ligado? E aí, o que acontece? A Petrobras, a partir do governo Temer, ela começa a praticar o PPI, né? Preço de paridade internacional, né? Então o que acontece? Ela pega e começa a fazer a circulação no mercado interno com preço, com base no mercado internacional. Ou seja, se a flutuação do grande livre mercado que ele tanto adora sobe, o preço do combustível sobe. Se a flutuação desce, o preço do combustível desce. O preço do combustível desceu, caiu nos últimos dias porque a variação do petróleo diminuiu. Show? No mercado internacional, mas já vai voltar a subir, ou seja, raciocínio de centavos. Mas esperar a racionalidade para quem gosta do entulho austríaco, complicado, né? O presidente fez uso da estatal para reduzir o preço da gasolina na canetada e assim se reeleger, trazendo, é claro, consequências negativas para o futuro. Quais consequências? E aí vamos para a analogia de centavos. Ele fala consequências. Que consequências? Foda-se. Foda-se. Eu consigo apontar diversos problemas no PPI. Ele consegue apontar diversos problemas no que ele fala? Não. O PPI, conforme se atrela o preço do petróleo no mercado interno ao mercado externo, você dolariza o mercado interno. Você dolarizando o mercado interno, que consequentemente aconteceu em paralelo com a subida do valor do dólar, né, com a subida do dólar, você torna o combustível mais caro. Se você torna o preço de uma matriz energética mais cara, você torna o custo de produção de qualquer coisa mais cara. Vale lembrar que boa parte do transporte de mercadorias no Brasil é realizado através de caminhão. Se subir o preço do combustível, sobe o preço do transporte, afeta na prateleira. Ou seja, se você sobe o custo de produção, tá? E eu estou incluindo o transporte no custo de produção, porque a mercadoria não teletransporta do depósito da produtora para o depósito da loja que você vai comprar. Ele é transportado, então faz parte do custo de produção. Mas vamos voltar ao raciocínio. Se você aumenta o custo de produção, consequentemente você aumenta o custo do produto na prateleira. Então, essa política do PPI é um efeito em cascata. Ele fala disso? Ele não fala. Agora ele vai pegar o exemplo anedótico dele de milésimos de centavos para explicar. Vamos ver. E para as pessoas que reclamam dos acionistas, eu vou explicar sobre a capitalização. A Petrobras chegou para várias pessoas e disse: invistam em mim, assim eu vou crescer e vou pagar vocês algum lucro. As pessoas foram lá e investiram na Petrobras, fazendo ela aumentar de tamanho. Então, para aqueles que não gostam dos acionistas e querem uma Petrobras 100% estatal, devemos lembrar que a Petrobras vai acabar diminuindo de tamanho. Ela vai voltar a ser o que ela era antes de ter os acionistas. E a lógica? Qual país que não faz isso? A Petrochina é estatal. O petróleo russo é estatal. O petróleo holandês, ele tem uma brutal regulação do Estado. Tá? A regulação do Estado holandês sobre as extratoras de petróleo holandesa é tão brutal que você fica em dúvida se ela é estatal ou se ela é privada. Mas o meu exemplo cabe aonde? Em Nárnia. Ou seja, no belo mundinho da minha cabeça. Né? Galerinha, esse foi o vídeo. Muito, muito obrigado pela companhia, pela presença, por vocês terem assistido até aqui, tá bom? Eu vou deixar aqui embaixo o link das minhas redes sociais. Eu vou ver se eu lembro de deixar aqui embaixo o link da matéria que eu falei. Se
eu não lembrar, por favor, alguém comenta que aí eu coloco, tá bom? Muito obrigado pela audiência, eu vou ficando por aqui, até mais e falou!